Ele decidiu viver uma vida completamente entregue a Deus. Durante 7 anos, ele jejuava todos os dias, da meia-noite até às 6 da tarde. Apenas água e leite eram seus únicos alimentos. Nesse tempo de abnegação e fé, ele se dedicou totalmente à oração e ao sacrifício, buscando um poder divino que só quem se entrega de corpo e alma pode experimentar. O que aconteceu a seguir? Milagres, curas e uma unção tão extraordinária que demônios corriam de medo só de ouvir a sua voz. Estamos falando de Joel Miranda, o homem do sopro divino. Joel Lino Miranda, mais conhecido como Joel Miranda, foi um homem cuja vida foi marcada pela fé inabalável, oração constante e uma ousadia espiritual que desafiava os limites da experiência humana. Nascido em Joinville, Santa Catarina, Joel era um jovem determinado e profundamente comprometido com a obra de Deus. Desde cedo, ele demonstrou uma devoção sem igual. Mas sua jornada não foi fácil. Ele enfrentou desafios consideráveis, incluindo uma acusação injusta pela igreja local, que o levou a ser colocado no banco de disciplina por 5 longos anos. Durante esse período, mesmo sem uma explicação clara, Joel manteve sua integridade e não se afastou de sua fé. Ele se dedicava à oração constante, buscando a presença de Deus, e usou esse tempo de provação como um momento de fortalecimento espiritual. Apesar das dificuldades que encontrou, Joel nunca se desviou de seu chamado. Mesmo sendo um jovem calado e de temperamento reservado, ele buscava intensamente a Deus. Dizem que ele orava dia e noite, sem se cansar, se consagrando ao Senhor de maneira imensurável. Sua vida de oração não era apenas uma prática religiosa, mas uma necessidade existencial. Esse período de disciplina e provação foi fundamental para moldar o caráter de Joel, que se tornaria mais tarde um dos homens mais ousados e usados por Deus em seu tempo. Após o período de disciplina, Joel decidiu ir para São Paulo, onde teve a oportunidade de se aproximar mais da sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e sua vida, de fato, começaria a desbrochar de maneira sobrenatural. Em São Paulo, a busca por Deus se intensificou. Joel morou nas dependências da igreja, onde, dizem, ele dormia no chão, sem qualquer conforto, vivendo uma vida de extrema humildade e consagração. A partir daquele momento, ele dedicou-se completamente ao Senhor, orando sem parar, como um verdadeiro exemplo de fé inquebrantável. Sua vida de oração não era apenas uma prática religiosa, mas uma necessidade existencial. Sua dedicação à obra de Deus o levava frequentemente a participar de vigílias diárias, orando por horas a fio. Essas vigílias se tornaram momentos de intensa manifestação do poder de Deus, onde muitos testemunharam a presença sobrenatural de Deus de maneira palpável, mudando para sempre suas vidas. A reputação de Joel como um homem de fé inabalável e ousadia sobrenatural logo se espalhou. Dizem que sua presença em qualquer lugar era capaz de transformar a atmosfera e aqueles que estavam próximos dele sentiam uma sensação inexplicável de paz e poder. Seu ministério começou a se expandir além das fronteiras da sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ele viajou para diversos lugares, incluindo missões na África e no Peru, sempre levando consigo a mensagem de cura, libertação e avivamento. Uma das histórias mais marcantes de sua vida ministerial aconteceu quando ele chegou à África para uma missão. Assim que desceu do avião, ele avistou um homem paralítico que estava sendo carregado em uma cadeira de rodas. Sem hesitar, Joel se aproximou dele e, com uma autoridade divina que não poderia ser ignorada, ordenou que o homem se levantasse. O paralítico levantou-se instantaneamente, caminhando com os próprios pés, sem explicação lógica, e um avivamento sobrenatural se espalhou por todo o aeroporto. Esse momento se tornou um marco importante na vida de Joel, pois ele sempre acreditou que Deus o usaria para grandes milagres e sinais. E essa manifestação em solo africano foi um claro testemunho do poder divino que operava em sua vida. Além das curas físicas, outra manifestação constante nos ministérios de Joel era sua profunda conexão com o Espírito Santo, algo que ele cultivava através de uma vida de oração fervorosa. Dizem que o Espírito Santo o usava de uma maneira única, levando-o a realizar milagres, libertações e curas. Mas o que realmente se destacava era o seu dom de discernimento, a capacidade sobrenatural de perceber as necessidades das pessoas
e ministrar diretamente às suas vidas com poder e autoridade. Joel Miranda tornou-se ainda mais conhecido como o Homem do Sopro, devido a um dom específico que Deus lhe concedeu, o dom do sopro divino. Esse dom manifestava-se de maneira tão poderosa que, ao soprar para as congregações, era impossível que os demônios resistissem à presença de Deus. Aconteciam libertações sobrenaturais em cada culto em que ele ministrava, e esse dom de sopro se tornou uma das características mais emblemáticas de seu ministério. Quando ele se aproximava do microfone e soprava, os demônios caíam por terra sem resistência alguma. Dizem que, ao ver Joel ministrar e soprar, até mesmo os fiéis mais cansados e oprimidos sentiam uma cura imediata. Um relato marcante de um irmão conta que, ao ver Joel ministrando, ele foi batizado com fogo e com o Espírito Santo de maneira sobrenatural. O sopro de Joel não era apenas uma técnica, mas uma manifestação direta do poder de Deus, algo que ninguém poderia ignorar. Nos cultos em que ele ministrava, os demônios não podiam suportar a presença de Deus e fugiam em pânico. Dizem que quando Joel se aproximava do microfone para orar ou profetizar, o som do sopro se tornava uma explosão de poder espiritual. Não era um sopro comum, era como uma onda invencível de autoridade espiritual que fazia com que os demônios não conseguissem resistir. Nos momentos em que ele soprava, os demônios caíam por terra em total submissão à autoridade divina. Esse fenômeno era algo que todos viam como uma prova palpável da presença sobrenatural de Deus. Muitos testemunharam que, ao ouvir o sopro de Joel, não apenas os demônios se rendiam, mas o ambiente espiritual ao redor mudava completamente, como se a glória de Deus invadisse o lugar. Em sua primeira oportunidade para pregar, Joel subiu ao altar de uma igreja e, assim que começou a orar, algo extraordinário aconteceu. Demônios começaram a sair correndo, em pânico, de dentro da igreja. A autoridade espiritual dele era tão grande que, ao dar a saudação e começar a ministrar, os demônios não podiam permanecer. Esse episódio foi um dos primeiros sinais de que o poder de Deus sobre a vida de Joel não apenas estava ativo, mas também desafiava os poderes das trevas. Durante as vigílias de oração, que se tornaram uma marca registrada de seu ministério, o sopro de Joel tinha um efeito ainda mais pronunciado. Dizem que, após o sopro, demônios saíam correndo, gritando de dor e medo da presença de Deus. Alguns relatos descrevem como obreiras eram obrigadas a segurar os demônios na porta da igreja, impedindo-os de fugir, pois não conseguiam resistir à manifestação de poder que vinha através de Joel. Essa cena se repetia em diversos cultos, e o poder sobrenatural de Deus era tão palpável que milagres aconteciam instantaneamente. Em um dos relatos mais impactantes, Joel chegou a ordenar aos demônios que se ajoelhassem e se dirigissem até o altar. Com a autoridade de Cristo, ele deu uma ordem clara: fiquem de joelhos e venham até o altar. Para surpresa de todos, os demônios obedeceram à ordem, vindo de joelhos ou amarrados, e ao chegarem ao altar, Joel soprou novamente, e imediatamente todos caíram, experimentando libertação total. Esse ato de autoridade espiritual foi um dos muitos que consolidou a fama de Joel como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, especialmente no campo da libertação. Outro testemunho marcante foi o de um irmão que presenciou a ação do sopro de Joel pela primeira vez. Esse irmão, ao ver a manifestação do poder divino através do sopro, experimentou um batismo com fogo e com o Espírito Santo, de maneira sobrenatural. O sopro de Joel não era apenas uma técnica, mas uma manifestação direta do poder de Deus, algo que ninguém poderia ignorar. Nos cultos em que ele ministrava, os demônios não podiam suportar a presença de Deus e fugiam em pânico. O dom do sopro também se manifestava de maneira visível nas curas físicas. Dizem que, após o sopro, muitas pessoas que estavam doentes ou com doenças espirituais graves experimentaram uma cura instantânea. Essas manifestações de cura não eram apenas limitadas a males espirituais ou emocionais, mas também eram físicas, como se o corpo de alguém fosse restaurado pela ação direta de Deus. Uma das histórias que circula é a de um homem com uma doença incurável que, após o sopro de Joel, foi instantaneamente curado, não precisando mais de tratamento médico. Durante esses momentos, a reação das pessoas era de adorar a Deus, reconhecendo que o poder de Deus estava presente de uma forma inegável. Dizem que quando Joel ministrava, o céu parecia descer à terra, e os fiéis experimentavam uma experiência espiritual completa,
onde as doenças eram curadas, as almas eram libertas e a presença de Deus era mais forte do que qualquer outro poder. Joel Miranda, além de ser conhecido por seu dom do sopro, também se tornou famoso por sua vida de oração ininterrupta e sua santidade irrepreensível. Sua vida de dedicação a Deus o tornou um instrumento fiel da vontade divina, e os milagres e libertações que ele realizava não eram apenas produtos de um dom, mas de uma vida totalmente entregue ao Senhor. Essa entrega espiritual não passava despercebida, e muitos viam em Joel um exemplo de como a fé pode transformar a realidade e trazer a manifestação de Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Sua autoridade espiritual, que fazia os demônios tremerem, era um reflexo de sua dedicação e entrega a Deus. Ele acreditava que a verdadeira manifestação do poder de Deus só poderia acontecer quando se vivesse uma vida completamente consagrada, e foi isso que ele fez, não apenas como pregador, mas como um modelo de vida cristão inquestionável. O ministério de Joel Miranda, após sua manifestação imbatível de autoridade espiritual e dons extraordinários, foi também marcado por um legado de fé, ousadia e superação pessoal. Ao longo dos anos, sua vida e sua trajetória foram um reflexo do poder de Deus agindo através de um homem totalmente rendido ao Senhor. Mas como é comum em muitas histórias de grande fé e serviço a Deus, a jornada de Joel não foi isenta de lutas, perseguições e desafios que testaram sua resiliência espiritual. Uma das marcas mais dolorosas da vida de Joel foi a perseguição interna dentro da própria Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA. Apesar de ser um homem de Deus de grande poder e coragem, o que Joel enfrentou foi uma inveja constante por parte de outros obreiros e líderes da igreja que não conseguiam entender ou aceitar a manifestação sobrenatural de dons que ele possuía. Muitos presbíteros, diáconos e outros líderes da igreja se opuseram a ele, espalhando calúnias e mentiras a seu respeito, tentando desacreditá-lo publicamente. Dizem que por anos Joel foi alvo de críticas e fofocas dentro da igreja. Mesmo com a manifestação clara de curas, libertações e avivamentos que aconteciam onde quer que ele estivesse, a inveja de alguns líderes era uma pedra no caminho. As calúnias e os ataques verbais eram constantes, e a batalha espiritual de Joel não se limitava apenas à oração e ao jejum, mas também à luta contra a oposição de seus próprios irmãos na fé. Ele se via constantemente tendo que proteger sua integridade e a pureza do seu ministério diante de acusações falsas que surgiam dentro da própria congregação. Joel, profundamente magoado, procurou o pastor Sérgio Sora para desabafar sobre essas duras provações. Dizem que ele chorava copiosamente, lamentando a ingratidão e os ataques que recebia de pessoas com quem trabalhava na igreja. Pessoas que ele via como companheiros de fé, mas que por inveja ou malícia tentavam desacreditar seu trabalho. Mesmo com todas as perseguições, Joel permaneceu firme, confiando em Deus e seguindo sua missão. A perseguição dentro da igreja culminou em um evento triste. Joel foi excluído da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Apesar de todo o poder que Deus demonstrava em sua vida, ele foi desmoralizado, caluniado e finalmente excluído por uma série de falsas acusações. Esse momento foi devastador para Joel, pois ele amava profundamente a igreja e o ministério em que Deus o colocou. Sua dor não era apenas a de ser rejeitado por aqueles com quem trabalhou por tantos anos, mas também a dor de ver o chamado de Deus sendo questionado e desacreditado. Mas mesmo diante dessa situação de humilhação e tristeza, Joel não se deixou abalar por completo. Ele sabia que o propósito de Deus para sua vida era maior do que qualquer ataque ou perseguição que pudesse sofrer. Dizem que em um momento de solidão e angústia, Joel orou intensamente e recebeu de Deus a direção para iniciar um novo ministério. Ele fundou a igreja Glória a Deus, um local onde ele pôde continuar pregando o evangelho com a mesma ousadia, a mesma autoridade e o mesmo poder que o caracterizava. Embora tenha sido um golpe emocional muito grande ser expulso da IPDA, a Igreja Glória a Deus tornou-se um centro de avivamento e libertação onde o poder de Deus continuava a se manifestar com grande intensidade. Mesmo sem o reconhecimento da instituição que o rejeitou,
Joel continuou a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, salvando almas, curando os enfermos e libertando os cativos. A vida de Joel, marcada pela humilhação, perseguição e grande superação espiritual, chegou ao fim em 2005. Sua morte foi uma perda imensurável para todos que o conheceram e para todos que foram tocados pelo poder de Deus em sua vida. Embora os detalhes sobre a causa de sua morte ainda sejam debatidos, dizem que ele faleceu de câncer de pele. O impacto da morte de Joel foi sentido de maneira profunda em toda a sua comunidade. Sua partida não era mais uma perda física, mas uma perda de um homem de Deus que foi um verdadeiro testemunho de fé, ousadia e dedicação ao reino de Deus. Sua vida de oração, seus jejuns incessantes, sua ousadia espiritual e os milagres que Deus fez através dele nunca serão esquecidos por aqueles que testemunharam sua vida. Joel foi um exemplo para todos os cristãos de que a fé verdadeira não teme a perseguição e que os dons de Deus não estão limitados pelas dificuldades humanas. Sua vida é um testemunho de que, quando se entrega completamente a Deus, Ele pode fazer milagres acontecerem, curar doenças incuráveis, libertar os cativos e trazer um avivamento profundo onde quer que se vá. A vida de Joel Miranda serve como um farol de esperança para todos os que desejam servir a Deus com ousadia e fidelidade, enfrentando os desafios da vida com a certeza de que Deus honra aqueles que se dedicam inteiramente a Ele. Mesmo com as adversidades, ele se manteve firme em sua fé e sua vida continua sendo uma inspiração para todos aqueles que desejam experimentar o poder transformador de Deus.